Olá, eu me chamo Rafael Damasceno e agora eu vou apresentar para vocês a experiência número 4 individual da matéria de eletromagnetismo, apresentando os conceitos e as suas simulações. Dando prosseguimento aqui, vamos para o nosso resumo, onde o objetivo do vídeo é entender e explicar teoricamente e praticamente os funcionamentos de um gerador elétrico e o conceito de indutância mútua. Dando prosseguimento, temos aqui primeiro vamos aprender os geradores elétricos. Bom, um gerador elétrico é um dispositivo que converte energia mecânica em energia elétrica. Suas operações baseiam-se no princípio da indução eletromagnética, que é o segundo experimento que vamos apresentar, onde o movimento relativo entre o condutor e o campo magnético gera uma corrente elétrica. No gerador, o rotor, parte móvel, que vai ser a parte que vai ficar girando, gira por uma fonte externa de energia que vamos colocar, criando variação do fluxo magnético. Isto é, isso induz uma corrente elétrica em um enrolamento de fio, que são as nossas bobinas. No caso, eu vou fazer um gerador com 8 bobinas, já que como pede meu grupo, e conectar a um circuito externo, que é caso você tenha um circuito, um elemento completo, o gerador ele é conectado a um circuito externo, e dessa forma possibilitando que haja uma corrente elétrica que você possa usar a energia. Geradores são essenciais na geração de eletricidade em usinas eólicas, hidrelétricas e termoelétricas, entre outros, pois elas fornecem eletricidade para diversas aplicações, não unicamente dessas usinas, mas como existem diversos geradores elétricos para várias necessidades. Bom, a ideia principal aqui é que, como eu vou explicar na nossa teoria, um nosso rotor, que vai ser de um material aonico 9, o nome, ele vai ficar girando em todas as bobinas com um campo. E esse campo vai gerar uma corrente induzida. Assim como temos no nosso motor elétrico, por exemplo, esse processo, a gente sabe que quando há essa passagem de campo, a gente tem essa corrente elétrica induzida, e que segue sempre a regra da mão direita, onde temos o campo girando em volta do eixo que vai ser a nossa bobina e a corrente apontando na direção. Então vamos ter momentos que vamos ter uma corrente apontando para cima por causa do campo girando nessa posição, e quando vamos ter um campo apontando para baixo quando temos uma corrente apontada para baixo quando tivermos um campo girando nesta posição. Bom, seguindo agora, vamos para o conceito de indutância mútua. A indutância mútua é um conceito fundamental na teoria de circuitos eletrônicos. Ela desempenha um papel crucial em dispositivos como transformadores e acoplamentos indutivos. Bom, basicamente, este fenômeno da indutância refere-se à indutância entre duas bobinas. Onde ocorre a variação de corrente em uma bobina induz uma força elétrica motriz na outra. O que isso significa? Quando temos duas bobinas e colocamos uma variação de corrente nelas, ou seja, as duas estão carregadas, estão passando corrente elétrica, essa corrente elétrica que está transitando na bobina, ela vai gerar um campo, um campo eletromagnético. Já que ambas geram esse campo eletromagnético, a gente tem que uma bobina induz uma força eletromotriz na outra e vice-versa. Ou seja, essa indutância magnética é uma medida de capacidade da bobina de influenciar a outra, com a quantidade de fluxo magnético. Ou seja, quando temos uma bobina que tem certo campo magnético, campo magnético induzido, ela vai induzir a aumentar o fluxo do campo magnético da outra bobina que está próxima. E a mesma coisa que essa próxima vai fazer com essa outra bobina. Por isso a ideia de mutualidade, já que ambas fazem essa indutância uma na outra. Temos também que essa quantidade de fluxo magnético que se liga a outra bobina, quando a corrente varia em uma delas, ou nas duas, ela é expressa em henries. Agora eu vou dar prosseguimento aqui para nós iniciarmos a nossa simulação, primeiro do gerador elétrico e depois da indutância mútua. Bom, agora eu vou dar início aqui à tarefa número 1, que é construir e simular um gerador elétrico em 3D utilizando Lansoft. Aqui ele fala com o número de N bobinas e dá aqui a quantidade de bobinas por grupo. Eu faço parte do grupo E, então eu vou ter que fazer um gerador com 8 bobinas, seguindo as especificações do vídeo e adicionando uma espessura tridimensional. Eu vou gerar os gráficos para cada bobina e explicar com minhas palavras o funcionamento. Bom, aqui a gente vai agora para o nosso simulador Lansoft
E aqui no software a gente vai criar um novo projeto. A gente pode renomear esse projeto aqui de gerador elétrico. E dentro desse projeto a gente vai vir aqui em Project e inserir um Maxo 2D. Aqui no Maxo 2D a gente vai dar início à nossa geometria. Vamos aqui desenhar um retângulo dessa forma. Vamos apenas split ele aqui no eixo. Dessa forma. E vamos unir essas duas peças assim. Bom, o que faremos agora é desenhar um círculo que vai ficar em volta da nossa bobina. Colocar ele para bater aqui perfeitamente aqui. E agora vamos tirar esse círculo aqui. E vamos desenhar agora onde vai ficar as nossas bobinas. Eu vou colocar ela a essa altura. E vou, com a minha bobina feita, antes de mais nada, antes de colocar as outras 8 bobinas, eu vou desenhar outro círculo para que a gente possa fazer corretamente isso aqui, vindo daqui até aqui. Com esse círculo a gente vai selecionar essas duas peças e vai dar aqui a opção de intersect para criar esse formato. E a partir desse formato a gente pode pegar nossa bobina e duplicate around the axis. Já que são 8 bobinas, a gente vai precisar que cada uma tenha um ângulo de 45 graus entre elas. E aqui a gente pode colocar o número total de 8 e vai ficar dessa forma. Com isso a gente já pode colocar de novo dessa forma. E agora a gente vai precisar só criar outro círculo que vai ficar em torno de todo o nosso objeto dessa forma. Bom, com nossa geometria feita, o que resta pra gente agora é passar pro Maxo 3D. Vindo aqui em Maxo 2D e Create a 3D Design. Aqui ele pede pra gente colocar uma espessura de 2 mm, então vamos fazer isso. E aqui nós temos a nossa geometria. Bom, vindo aqui em Solids, a gente pode criar aqui entre essas peças. Vindo aqui na peça, a gente pode gerar uma transparência nela, só pra gente poder ver a nossa peça em si, dessa forma. E fazer a mesma coisa aqui com as nossas bobinas. Círculo 1 também. Bom, dessa forma a gente tem uma ideia de como é que fica o nosso objeto. O que vamos precisar agora é dar os materiais para cada objeto. Vamos vir aqui no nosso retângulo. Vamos vir a Sagn Material e ele vai ser feito de alcônico 9. Esse material aqui é álnico 9. E agora o que vamos precisar fazer é definir as nossas bobinas aqui como cobre, e o resto tudo vai ficar como vácuo. Com aqui o perfeito, a gente vai apenas dar progresso aqui para nós podermos fazer a nossa simulação, já que em si a nossa ideia está certa. Com a nossa estrutura pronta, agora o que precisamos fazer é vir aqui em Maxo 3D e em Solution Type e mudar para Transient, porque dessa forma a gente vai conseguir fazer o que é necessário para podermos fazer a nossa simulação. Vamos dar um OK e agora em seguida vamos selecionar aqui o nosso círculo 1 e apertar em Model com o botão direito, vindo aqui em Motion Setup, e aí a gente pode vir aqui em Assign Bend. Aqui o que precisamos fazer é mudar o Motion Setup Model Type para Rotation e vir aqui em Mechanical e definir aqui uma rotação de 360, e aqui em vez de ser RPM vamos colocar Tag per Sec. Bom, dessa forma aqui a gente pode dar um OK
Vamos agora aqui selecionar os nossos círculo 2 e vamos vir aqui em Excitation e vamos aqui definir Edge Effects. Vamos selecionar todos. E vamos aqui dar um OK. Com isso feito, a gente pode vir aqui em Assign Mesh Operation, Inside Selection e Lang. E aqui a gente vai dar um OK. O que falta agora é a gente fazer o nosso Solution Setup. Vamos vir aqui em Análises e vir aqui em Add Solution Setup. E aqui a gente vai dar o que é necessário. Vamos colocar aqui um Stop Time de 1 segundo e um Step de 0.1 segundo. E vindo aqui em Save Fields, a gente vai colocar um índice de 0, um tempo de parada de 1 segundo e um Step Side de 1 milésimo também. Agora a gente clica aqui em Add to List e dá um OK. Com isso aqui a gente já tem tudo preparado para fazer a nossa simulação e é apenas simular. Bom, com a simulação feita, a gente já pode ter aqui uma ideia de como o nosso gerador vai ficar. Aqui a gente está movendo a nossa primeira placa. Se a gente vem aqui, a gente consegue mover ela para todos os pontos que definimos. Vamos definir ela para o 0.1. E aqui o que vamos fazer é pegar a nossa peça e vamos plotar o mesh. Aqui a gente vai ter uma ideia de como ficou o nosso plot e percebe que, baseado na posição que ele está, você tem aqui onde há essa força maior. Vamos aqui apagar isso aqui e novamente vamos aqui selecionar tudo e vamos aqui em Fields P Vector, dando um OK aqui. Ele vai colocar todos os vetores de campo dessa forma aqui. Faremos agora a mesma a mesma ideia de campo para a nossa peça Fields J, só que dessa vez em o J Vector aqui para as correntes, para a gente ter uma ideia das correntes aqui. E aqui a gente já consegue ter uma ideia de como é que essas correntes funcionam. Se a gente vem aqui nos nossos círculos, a gente consegue definir uma transparência, vai conseguir ver os vetores aqui dentro dessa peça. Podemos agora fazer aqui uma simulação. Bom, como eu ia dizendo, aqui agora nós podemos fazer a nossa simulação, vindo aqui, clicando em Animate, dando um OK. Ele vai começar aqui uma análise para poder fazer a simulação de como vai funcionar essas ideias. Aqui a gente consegue reparar como a gente pode ver, se a gente vem aqui pegar esses círculos aqui e definir a transparência dele um pouco, dessa forma tá bom, a gente vai conseguir ver consegue dar uma olhada aqui em como funciona o nosso campo magnético.
E aqui as nossas correntes. Bom, isso se dá baseado na lei de Faraday, de que quando esse campo magnético aqui ele vai se aproximando dessa corrente, ela gera uma corrente induzida dentro do nosso cobre, mesmo que não haja tensão, junto com a lei de Lenz, já que todas essas bobinas aqui, elas têm esses vetores que estão desordenados, mas na presença desse campo elétrico, igual fazemos também na nossa máquina, no nosso motor elétrico, esse campo elétrico vai gerar uma corrente induzida com essa direção e algumas no sentido contrário, como a gente consegue ver aqui nos vetores. Elas têm sentido contrário e algumas no sentido no mesmo sentido. Tudo isso baseado na nossa regra com a mão direita, já que alguns campos estão entrando assim, outros campos estão entrando assim. Então a nossa corrente ela tem de ter essa alternância de vetores em sentido. Agora eu irei plotar os gráficos para demonstrar para vocês como fica os nossos gráficos de tensão. E bom, como eu disse, aqui está o nosso gerador elétrico. Ela é feita baseado o quanto nossa corrente varia de acordo com o tempo. As bobinas, elas possuem o mesmo gráfico. Então, já que a única variação que vai ter aqui vai ser na fase, então funciona como se fosse uma função senoidal, de certa forma. Mesmo que ele tenha essas pequenas variações, essas variações se dão principalmente por causa do amortecimento que tem entre funções na visão geral de sinais. Aqui a gente vai ter esse sistema em que a única coisa que vai mudar dessa bobina para as outras vai ser as fases na qual elas estão constituídas, mas possuem o mesmo gráfico e que vão se repetindo baseado na quanto gira ali o nosso rotor. E agora podemos dar continuidade para apresentarmos a simulação da indutância mútua. Beleza, agora que eu vou dar início à tarefa número 2, que é construir e simular um sistema de indutância mútua entre duas bobinas utilizando um soft Maxwell, e explicar com minhas próprias palavras o seu funcionamento. Vamos abrir aqui o software e criar um novo projeto. Nesse projeto a gente pode renominar de indutância mútua. E aqui o que iremos fazer é iniciar um novo projeto em 3D no Maxwell. Aqui a gente vai dar início ao nosso projeto. A ideia é que a gente crie duas bobinas aqui e que essas bobinas a gente possa colocar umas correntes nela e assim conseguir calcular o que é necessário. Vindo aqui o jeito mais fácil de a gente fazer essa bobina é criando helix, e o jeito mais fácil de criar helix é vindo aqui em Draw, use Definitive Primitive, Syslib, Segment Helix e Polygon Helix. Aqui a gente vai conseguir ter todas as variáveis que a gente precisa para fazer o nosso helix. Vamos começar com a nossa bobina que vai ficar na base. Ela tem que ter um raio inicial de 20 mm. O pitch a gente vai colocar 0, porque a gente não quer que ele se estique em forma de espiral. A mudança de raio a gente vai colocar 2.05, porque o software ele só aceita essas mudanças de raios acima de 2 mm. E não é possível colocar 2, então vamos colocar um valor muito próximo, que é 2.05. E o número de volta vamos colocar 10 voltas. Bom, dessa forma, quando damos um OK aqui, ele vai gerar pra gente a nossa bobina dessa forma. Com nossa bobina feita, vamos agora fazer a bobina interna. Novamente, vamos fazer os mesmos procedimentos. Dessa forma, o que vamos mudar somente é o raio de entrada, que é 10. Pitch vai continuar sendo 0. Número de voltas, em vez de ser 10, vão ser 5, porque é pela metade. E a mudança de raio vai ser a mesma, 2.5, 2.05. Dando OK dessa forma, a gente tem aqui a nossa antena, a nossa bobina. O que faremos agora é pegar essa bobina interna, vir aqui na tecla Move e selecionar a origem, para que a gente possa mover essa bobina. Apertando a tecla Z, a gente vai conseguir mover ela unicamente no eixo, e é o que vamos fazer. Vamos colocar ela a essa altura. E aqui o que iremos fazer
é alterar alguns parâmetros criados aqui na nossa bobina. Vindo aqui, por exemplo, em Move e alterar essa distância aqui desse vetor para 20 milímetros, para que ele possa estar a uma altura de diferença de 20 milímetros. Com isso feito, agora nós podemos terminar nossa estrutura fazendo como se fosse duas pontas de cobre que ficarão ligadas a essas bobinas. Então precisamos fazer 4 pontas. E bom, o jeito mais fácil de fazermos essas pontas é vindo aqui com a opção Line e fazendo aqui partindo do eixo. Partindo do eixo, criamos linhas aqui que vão ser essenciais para que a gente possa fazer essas pontas de cobre. Pronto, dessa forma aqui a gente já consegue ter uma ideia de como vai funcionar. Vamos aqui pegar essas linhas e dar certos valores para ela. Vamos vir aqui na primeira linha. Vamos colocar aqui o ponto em Y0. E aqui dessa forma. E aqui vai ser a mesma ideia, só que a gente vai colocar uma distância a mais de 20 milímetros. E em vez de colocarmos 20, que é a distância Z, vamos colocar uma variável chamada distância, que vai ser uma variável que vamos criar, que ela vai ter esse valor de 20, porque ela vai estar na mesma altura, mas é porque a gente vai precisar mexer nela futuramente. Vamos fazer a mesma coisa aqui, dessa forma aqui. Copiamos esse valor aqui e colocamos aqui. Bom, damos o OK. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui para a segunda. O que vamos mudar é que a distância para x agora vai ser 100. Dessa forma aqui. A mesma coisa para a terceira linha. Vamos vir aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V. Aqui em Y vamos dar um -2. E em Z, onde é a distância, a gente coloca a nossa variável distância em ambos as posições de ponto, a distância Z. Dessa forma, damos um OK. Na segunda, damos um Ctrl C, Ctrl V. A ideia é que essa distância agora a gente subtraia ela ou some 2 milímetros para que a gente possa ter uma distância por onde ele vai percorrer sem problemas. Então vamos colocar menos 2 milímetros para que a reta ela desça. A gente consegue ver aqui, ó, ela desce, tá vendo? Para que ela não colida na bobina na hora de fazer a terceira linha, que é onde nós faremos aqui o que iremos mudar. Será em X apenas, que será 100 milímetros. E dessa forma a gente vai ter aqui as nossas linhas, pelo menos no helix, no nosso polígono superior feito. Bom, com as linhas feitas, a gente pode agora pegar essas duas linhas, vir aqui em Type, retângulo e colocar os valores para a gente poder fazer esse retângulo. Vamos colocar ambos os valores de 1.4 aqui. Damos um OK. E aqui a gente tem as nossas linhas de cobre feitas. Faremos agora o mesmo processo para o helix inferior. E agora sim nós faremos a mesma coisa. A única mudança aqui que vamos ter agora é que não será distância, já que ela está no solo. Então a gente vai colocar apenas aqui uma variável que em Y, para que a gente possa ter uma linha reta.
dessa forma aqui. Mesma coisa para outra linha. O que vamos mudar agora aqui vai ser só apenas o eixo em X, que vai ser 100. Dessa forma. Podemos fazer a mesma coisa para outra linha. Será menos 2. Aqui será menos 2 em Z, para que ela possa descer, igual fizemos na bobina de cima. E aqui a distância será 100. Bom, dessa forma aqui a gente tem nossas bobinas. Podemos novamente fazer o mesmo processo de criar um retângulo, vindo aqui em Type, retângulo e colocando os mesmos valores de 1.4. Bom, com nossa bobina feita, a gente pode agora criar aqui o nosso retângulo que vai servir como meio para todo o nosso processo aqui. Vindo aqui nele, a gente pode vir aqui. E aqui nós colocaremos a posição que essa caixa vai ficar localizada. Será de menos 80 e menos 10. E aqui colocaremos em X o valor de 80, 180 e 50. Aqui nós damos um OK. E ele vai ficar dessa forma aqui. Pegamos essa caixa. Vamos colocar uma transparência nela. E material vamos colocar ar. E agora dessa forma, vamos pegar a caixa e tirar ela do nosso campo de visão para que a gente possa trabalhar aqui com nossas bobinas. Porque o que iremos fazer agora é o seguinte. Vamos pegar as nossas bobinas, por exemplo, a bobina inferior. Eu vou mudar o nome dela porque ela vai ser a minha bobina transmissora. Será onde irá ser transmitido a ideia da indutância. E temos aqui a nossa superior, que vai ser a nossa receptora, que vai receber o magnetismo criado pela corrente inferior. Vamos ver. Agora aqui o que iremos fazer é pegar a nossa receptora e vamos unir com essas outras duas linhas aqui com a opção Unity, assim criando uma única bobina. A mesma coisa com a de baixo. Beleza, agora o que nos resta é pegar essas nossas caixas, essas nossas bobinas e determinar o material dela, que será o cobre. Dessa forma aqui, temos agora a maioria da nossa estrutura feita. Falta agora a gente definir as correntes aqui que serão colocadas na ponta de cada ponta de cobre de cada bobina. Vamos aqui em Select Face e selecionar aqui as faces das nossas bobinas e vamos vir aqui em Station e corrente. Aqui a gente vai definir uma corrente de 5 amperes que vai estar no sentido entrando para a bobina. Aqui nós damos um OK e vamos fazer a mesma coisa para outra face. O que vamos mudar aqui é que em vez de ser na direção da bobina, vai ser na direção contrária, para que a corrente ela passe por toda a bobina e saia por aqui. Esta é basicamente a ideia. Faremos agora a mesma coisa na bobina de baixo. Dessa forma. Com isso definido, agora o que faremos é criar os nossos parâmetros de matriz. Podemos voltar para Select Faces e vindo aqui a gente pode agora vir aqui em parâmetros, Assign e matriz. E aqui nós vamos escolher as nossas duas correntes que foram definidas, já que um em cada ponta ele considera como uma só, então a corrente 1 representa a bobina receptora e a corrente 3 representa a transmissora. Vamos dar um OK. E com isso definido, podemos agora criar o nosso Solution Setup. Vindo aqui, apertando Solution Setup, vamos dar um OK. E com o nosso Solution Setup feito, podemos definir o que vai acontecer com a nossa variável que definimos à distância. Vindo aqui em Opmetrics, Add e Parametric, a gente pode aqui criar uma análise para
para nossa variável. Vamos colocar que ela é uma decade count. E aqui vamos colocar os pontos iniciais para cada. Primeiro vamos colocar que ela inicia em 4 milímetros, que ela para em 30 e que ela conta 5. Quando clicamos aqui em Add e damos o OK, ele cria essa descrição aqui para a variável. Quando vamos em Table, a gente consegue ver aqui todos os passos que ela vai fazer. E de certa forma, é isso aqui que precisamos fazer. Bom, agora aqui damos um OK. E, bom, temos tudo aqui definido para a gente poder fazer a nossa simulação. Perfeito, vamos simular. Bom, com nossa simulação feita aqui, podemos agora continuar. Agora apenas plotar os nossos vetores de campo e intensidade de campo. Vindo aqui em Fields B, a gente pode aqui clicar em V-Vector e dar um OK aqui, um Done. A gente vai conseguir ter uma ideia de como ficaram os nossos vetores e seu funcionamento na indutância mútua. Bom, aqui nós temos uma ideia de quando se passa a corrente. A gente tem esse campo induzido aqui em ambas as bobinas e dessa forma aqui a gente vai ter essa ideia do campo criando essa volta aqui, né, esse fluxo aqui de volta, onde aqui por o centro dela se concentra, já que principalmente por conta da bobina menor, a receptora ela ser menor, você vai ter um campo mais forte aqui, que ele vai ser gerado, esse fluxo de campo ele vai ser bem maior perto de onde elas vão se aproximar, que é basicamente bem nesse centro aqui, já que essas bobinas elas se encaixam. A mesma coisa acontece aqui um pouco embaixo, acontece embaixo da bobina e em cima. Isso se trata também por causa da quantidade de voltas que temos em cada bobina, e isso aqui ocorre. Podemos agora apenas tirar da nossa visão isso aqui e agora analisarmos com toda a peça aqui. Podemos analisar aqui a intensidade de campo aqui, o MagB. A gente vai ter uma ideia de como fica esse campo. A gente consegue ver aqui que a existência dele, mas principalmente quando se trata de analisarmos mais perto do campo, como podemos ver aqui, temos um campo que ele é muito mais forte na presença dessas bobinas e no centro dela. Quando tentamos analisar aqui mais profundamente para o meio, a gente consegue perceber que aqui, como podemos ver, esse campo ele fica bem mais forte, dando a ideia assim da indutância, que nada mais é do que essa força eletromotriz que uma bobina vai gerar na outra. Por isso a ideia de indutância mútua, porque quando a corrente passa por essa bobina, ela gera um campo induzido que funciona daquele modo que vimos nos vetores. E nessa distância, baseada nessa distância, um campo vai interferir no outro, que vai aumentar esse fluxo magnético. Que acontece a mesma enquanto uma está aumentando o fluxo da outra, a outra está aumentando o fluxo da outra novamente. Então, como nós temos aqui a transmissora e a receptora, enquanto a transmissora aumenta o fluxo da receptora, a receptora aumenta o fluxo da transmissora. Por isso a ideia de indutância mútua. Bom, esse aqui foi o nosso vídeo, nosso experimento. E agora vamos partir para as nossas conclusões. Bom, por fim, para concluir, creio que como foi explicado teoricamente e apresentado as simulações e seus entendimentos, conseguimos abranger o assunto e acerca do gerador elétrico e da indutância mútua, e com isso dando uma ideia de como essas ferramentas e conceitos podem ser úteis na engenharia. Bom, eu espero que tenha sido bem claro entender o vídeo. Muito obrigado a todos que tenham assistido, e é isso.